Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente pega um material bem forte, trechos do Anticristo, de Friedrich Nietzsche, na tradução do Arthur Mourão. É uma obra famosa, né, pela crítica demolidora. Com certeza. Explosiva é uma boa palavra. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nos argumentos mais cortantes do Nietzsche contra o cristianismo, contra os valores ocidentais. Mas olha, a gente vai se basear só no que está escrito aqui nesses trechos, tá? Não é para concordar ou discordar, é só para expor as ideias dele mesmo. Ok? Vamos tentar desvendar isso. Isso é fundamental ter em mente. Porque, como a própria apresentação do Mourão já diz, né, a obra é complexa, cheia de ambiguidades. Nietzsche usa umas ferramentas tipo a genealogia, que é basicamente investigar a origem dos valores como a desconfiança radical, sabe? Perguntando de onde veio isso de verdade. E ele diagnostica o que ele chama de ocaso do cristianismo, uma espécie de doença cultural da modernidade. E tem um conceito que parece que está em tudo, né? Que é o de decadência, a decadência. Vamos começar por aí. Como é que o Nietzsche define isso que ele tanto ataca? Ele não parece gostar muito do conforto moderno, certo? Não, de jeito nenhum. Logo no comecinho, ele se coloca aí os leitores ideais dele como hiperbóreos. Tipo, gente que vive meio à parte da paz podre moderna, como ele diz. Hiperbóreos. E a felicidade para ele não é tranquilidade, não é sossego. A fórmula dele é tipo um sim, um não, uma linha reta, uma finalidade. E ele redefine o bem e o mal de um jeito chocante. Bom é o que aumenta a sensação de poder, a vontade de poder, o poder mesmo. E o mal? O mal é o que nasce da fraqueza. Felicidade para ele é sentir o poder crescer, sabe? Uma resistência que foi superada. É mais guerra do que paz. Mais virtude da renascença, aquela energia criativa, forte, do que essa virtude moralista que a gente conhece. E ele chega a dizer, o nosso é pesado, que os fracos e os falhados deveriam perecer. E que a gente deveria até ajudar eles a desaparecer. É uma afirmação assim, brutal. Muito brutal. Isso tem a ver com aquela ideia de criar um tipo humano superior. Exatamente. Ele contrasta esse ideal com o que ele chama de animal doméstico, ou a res gregária. O cristão, né? Ele rejeita totalmente a ideia de um progresso linear da humanidade. Para ele, um europeu moderno vale menos que um homem da Renascença. Menos. Sim. O que ele busca é a possibilidade de surgirem exceções, o tal do ultra-homem. E nesse cenário, o cristianismo é visto como o grande inimigo desse tipo superior. Por ter, segundo ele, né, banido os instintos fortes, transformado eles em pecado, em culpa. Entendi. E um desses sentimentos, talvez, que ele ataca de frente é a compaixão. Isso vai contra tanta coisa que a gente considera boa, né? Por que ele vê a compaixão de forma tão negativa? Porque, para Nietzsche, a compaixão, ela multiplica o sofrimento. Ela conserva o que já está maduro para desaparecer, sabe? E o ponto crucial, ela vai contra a lei da evolução, que ele entende como seleção natural, basicamente. Ah, tá. A seleção... Isso. Ele vê a compaixão como depressiva, uma prática do niilismo, da negação da vida. Por isso ele defende uma postura implacável, quase como um médico tratando uma doença, contra o que ele chama de compaixão cristã. É a decadência em ação. Valorizar justamente o que enfraquece a vida. O fascinante aqui é como ele pega um valor quase universalmente positivo e inverte totalmente. Puxa, entendi. A decadência seria essa inversão, então. Onde o que prejudica a vida acaba sendo visto como bom, como valioso. E como ele enxerga a origem, digamos, intelectual dessa inversão? Ele ataca filósofos também, né? Tipo Kant. Sim, ele declara guerra ao que ele chama de instinto teológico, que seria essa tendência de olhar a realidade meio de cima, com um certo desdém, sabe? Preferindo um mundo verdadeiro, um mundo espiritual, que para Nietzsche é pura mentira. E esse instinto, ele inverte os valores. Aquilo que faz mal à vida vira verdadeiro, e o que afirma a vida, o que é forte, vira falso. Ele chega a dizer, de forma bem provocadora,
que o que um teólogo sente como verdadeiro tem que ser falso. É quase um critério de verdade para ele. E o Kant entra aí como um exemplo dessa corrupção filosófica. Exatamente. Nietzsche vê a filosofia alemã toda como contaminada por esse sangue teológico, como ele diz. Kant, para ele, foi um mestre em contrabandear de Zolta, aqueles velhos ideais, né? O mundo verdadeiro, a moral, como a essência de tudo, só que com uma roupagem filosófica nova, fazendo a realidade parecer só uma aparência. Quer dizer, uma forma disfarçada de religião. Isso. Ele critica ferozmente o imperativo categórico do Kant. Vê como algo anti-vida, uma regra universal que ignora a necessidade de a virtude ser uma invenção pessoal, algo seu. Nietzsche chama ele, sem dó, de idiota. Basicamente, o Kant estaria trazendo a teologia de volta pela porta dos fundos da filosofia. Ok, então a gente tem a crítica à compaixão, a moral estabelecida, a filosofia influenciada pela teologia, tudo isso sendo sintoma da decadence. Mas de onde o Nietzsche acha que essa doença surgiu, historicamente falando? Ele parece apontar para as origens judaico-cristãs, né? Precisamente. Aí entra outro conceito-chave dele, o ressentimento. O ressentimento, pensa no ressentimento como o rancor acumulado dos impotentes, dos fracos, que não podem agir diretamente contra os fortes. Tá. E o que eles fazem? O que eles fazem, segundo Nietzsche, eles criam uma nova moralidade. Uma moral onde a fraqueza deles, tipo humildade, obediência, a própria compaixão se torna virtude, e a força dos outros, orgulho, poder, instinto se torna mal. É uma vingança sutil, sabe? Uma vingança espiritual. E ele localiza a origem disso no povo judeu, é isso? É o que ele argumenta. Ele descreve os judeus como um povo que, para sobreviver a todo custo, realizou uma falsificação radical da realidade. Os sacerdotes judeus, especialmente depois de derrotas, de crises, teriam reinterpretado a história e a própria natureza das coisas. Como assim? A infelicidade, por exemplo, não era mais um evento natural, um acaso. Virou um castigo pelo pecado. O Deus original deles, que expressava poder, esperança, foi sendo transformado num Deus moralista. Um Deus condicional. Causa e efeito naturais foram subvertidos por uma ordem moral do mundo inventada. Controlada pelos sacerdotes. Exato. Controlada por eles através da culpa. O pecado vira a ferramenta essencial para o poder sacerdotal. Como ele diz, Deus perdoa quem se sujeita ao sacerdote. É uma leitura bem dura. Nossa, então o cristianismo, para Nietzsche, herdou e amplificou essa lógica do ressentimento e da falsificação toda. Completamente. Teria crescido nesse solo já preparado, levando o ódio contra a realidade, como ele chama, a um novo nível. Se os sacerdotes judeus falsificaram a história de Israel, a igreja cristã, e aí ele foca muito em Paulo, teria falsificado a figura e a mensagem do próprio Jesus. E como o Nietzsche via Jesus? Porque ele dedica uma parte considerável do livro para analisar a psicologia do Salvador. Não parece ser o Jesus que a gente geralmente ouve falar. Não mesmo. É uma das partes mais surpreendentes, eu diria. O Nietzsche rejeita totalmente a imagem do herói ou do gênio que às vezes pintam. A palavra que ele usa, e é de forma deliberadamente provocadora, mas também no sentido etimológico de alguém que vive num mundo muito particular, é idiota. Idiota! Nossa! É forte. Ele descreve Jesus como alguém com uma hipersensibilidade mórbida, extrema ao sofrimento. E isso levaria ele a um ódio instintivo da realidade, do mundo concreto, sabe? E a uma fuga para um mundo puramente interior, simbólico, eterno. Aquela frase, o reino de Deus está em vós, para Nietzsche significa exatamente isso. É uma experiência interior, aqui e agora, não uma promessa para depois. Então, a mensagem original de Jesus seria sobre uma prática de vida, aqui e agora, não sobre fé em dogmas. Sim. É isso que ele argumenta. A boa nova original seria a abolição da culpa, do castigo, dessa distância entre Deus e o homem. A beatitude, a felicidade, seria a única realidade. E como você alcança isso? Através de uma conduta. Não resistir ao mal.
Amar sem fazer distinção, viver totalmente no presente. Quer dizer, a própria vida de Jesus seria o exemplo. Exato. A vida do Salvador foi essa prática, e a morte dele também, um testemunho final dessa não resistência. Nessa visão, não haveria necessidade de fé em dogmas, em rituais, em recompensas futuras. Era sobre como viver para se sentir no céu, mas aqui e agora. Jesus seria um grande simbolista, onde Pai, Filho, Reino são símbolos de estados interiores, não fatos literais, entende? Entendo, é uma interpretação, uau, radicalmente diferente. E como, então, essa mensagem original foi, na visão dele, totalmente corrompida? Quem foi o principal agente dessa distorção toda? O principal culpado na mira de Nietzsche é Paulo. Ele vê Paulo como o tipo exatamente oposto a Jesus. Um gênio no ódio, movido pelo ressentimento. A morte de Jesus na cruz, que foi vista como humilhante e vergonhosa, criou um problemão para os discípulos. Como Deus permitiu isso? Faz sentido a pergunta. E a resposta que eles encontraram, que foi impulsionada por essa necessidade de vingança e de dar um sentido àquilo tudo, foi a teologia do sacrifício expiatório. Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso, para Nietzsche, é o fim do evangelho original. É uma ideia pagã que o próprio Jesus, na visão dele, teria abolido. E o Paulo teria sido quem organizou e espalhou essa versão distorcida? Exatamente. Paulo teria usado a lógica rabínica dele, como diz Nietzsche, para transformar a vida e a morte de Jesus numa doutrina fechada. A ressurreição virou ponto central. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, né? E isso deslocou todo o foco. Não era mais a prática de vida no presente, mas sim a fé numa promessa futura de imortalidade pessoal como recompensa. E por que Paulo faria isso? Por poder. Segundo Nietzsche, sim. Paulo precisava dessa mentira da ressurreição e da imortalidade para ganhar poder, para organizar as massas ressentidas contra os valores estabelecidos na época, especialmente os de Roma. Ele basicamente sacrificou o Redentor na sua cruz, a cruz do ódio da vingança teológica. É a visão dele, claro. Isso leva a consequências enormes, segundo Nietzsche. A ideia da imortalidade e da igualdade das almas. Ele não gosta nada disso, né? Ele vê como venenos. Sim, venenos poderosíssimos. Por que focar no além? Para ele, tira o centro de gravidade da vida real, daqui. A mentira da imortalidade pessoal destrói a razão, destrói os instintos naturais e a igualdade das almas. Ele vê como uma falsidade perigosa, a dinamite que mina qualquer ordem social baseada em mérito, em excelência natural. Como assim? O cristianismo teria vencido, na visão dele, ao adular a vaidade dos fracassados, dos ressentidos. A ideia de salvação da alma vira "o mundo gira à minha volta". E ele usou o ressentimento dessas massas contra tudo que era nobre, forte e alegre na cultura antiga. As revoluções modernas, para ele, seriam só a continuação dessa revolta dos inferiores que começou lá atrás com o cristianismo. É uma acusação. Nossa, muito pesada. Ele acha que essa falsidade continua até hoje, nos tempos modernos. Com certeza. Ele expressa um desprezo profundo pelo homem moderno, que, segundo ele, no fundo sabe que o cristianismo é baseado em mentiras, mas continua usando por conveniência, por hipocrisia. Ele aponta a contradição de políticos, de pessoas que vivem de forma totalmente anticristã, valorizando o poder, honra, pátria, mas se declaram cristãs. Para ele, o cristão de hoje é quase uma autoincompreensão psicológica, onde os instintos reais dominam por baixo do pano, sobre a capa da fé. Entendi. E qual é o veredito final dele, então, sobre o cristianismo como um todo? Ele parece ver não só como um erro, mas como algo ativamente nocivo, prejudicial? É a condenação mais absoluta que dá para imaginar. Ele chama o cristianismo de a maior corrupção pensável. Chega a dizer que é a única nódoa imortal da humanidade. Nossa! Ele acusa o cristianismo de ter corrompido todos os valores, transformando valor e não valor, verdade e mentira, de ser o inimigo mortal da ciência, da razão sadia, de ter vivido de misérias que ele mesmo ajudou a criar, como o verme do pecado. Ele vê o cristianismo como um parasitismo, uma negação total da vida em favor de um além inventado. A cruz vira o símbolo de uma conspiração subterrânea contra a saúde, a beleza, a bravura, o espírito, a bondade, enfim, contra a própria vida.
Ele também fala da Renascença, né? Como se fosse uma chance perdida de reverter isso tudo, e culpa o Lutero, os alemães, por terem restaurado a igreja, justo quando ela estava quase sendo superada por valores mais nobres, mais pagãos, no sentido de afirmação da vida. Sim, exatamente. A Renascença vista por ele como essa grande tentativa de transvaloração dos valores, de colocar os valores nobres de volta no trono. Mesmo dentro da própria igreja, ele até fantasia com César Borgia se tornando papa. Imagina só. Seria a vitória que o Nietzsche sonhava, o cristianismo suprimido. Mas o que aconteceu? Veio um monge alemão, Lutero, movido pelo ressentimento de um sacerdote infeliz, segundo Nietzsche, e atacou a manifestação da corrupção da igreja, mas acabou restaurando o princípio, o cristianismo em si. Mais uma vez, em vão uma palavra que ele associa muito à influência alemã na história da Europa. É uma visão implacável mesmo. Então tá, o que tudo isso significa? Tentando assim, resumir essa avalanche toda de críticas, qual é a mensagem central? Olha, o ponto central é que Nietzsche vê o cristianismo não como uma força moral positiva, de jeito nenhum, mas como a principal manifestação histórica da decadência e do ressentimento. Uma força anti-vida, que se baseou na falsificação da realidade feita pelos fracos e ressentidos para ganhar poder sobre os fortes e os vitais. Ele acredita que isso envenenou a cultura ocidental, inverteu valores que ele considerava saudáveis e impediu o florescimento de um tipo humano superior. É basicamente isso. É realmente uma perspectiva desconcertante, né? E muito radical. E é super importante lembrar, como a gente falou no início, que estamos só expondo o argumento do Nietzsche, como ele apresenta aqui nestes textos, sem concordar nem discordar. A força do pensamento dele e a influência são inegáveis, né? Assim como as reações fortes que ele continua provocando até hoje, sem dúvida alguma. E talvez, sabe, a análise de uma crítica tão fundamental como essa nos obrigue a pensar um pouco. Isso levanta uma questão importante, eu acho. Como é que a gente pode, hoje, avaliar as narrativas dos sistemas de valores que cercam a gente? Exato. E talvez assim, inspirados por essa leitura, mesmo que a gente discorde totalmente dela, podemos nos perguntar, para além do que parece, dos discursos bonitos, quais são as forças culturais, as ideologias ao nosso redor que realmente afirmam a vida, a força, a criatividade? E quais, talvez de forma mais sutil, acabam promovendo a fraqueza, o ressentimento, a negação? Fica aí a reflexão. Obrigada pela escuta e até a nossa próxima análise profunda.